Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando, que conversa conosco hoje, e você pode acompanhar, claro, por vídeo também, se estiver aí no YouTube, da Feira de Serviços para Pacientes com Obesidade. Que novidade o senhor traz e encontra nesse evento? Então, Milton e Cássia, a gente tem falado muito, inclusive no nosso podcast na CBN, Além do Peso, um dos pontos é a necessidade do serviço público, ou seja, o SUS, oferecer serviços especializados no atendimento às pessoas com obesidade. Então, hoje está acontecendo essa feira de serviços aqui para a obesidade no Instituto de Endocrinologia e Diabetes no Rio de Janeiro, para justamente ressaltar essa necessidade. Gente, a gente está falando e repete sempre, não é por pura e simples repetição. Obesidade é uma doença complexa, é multifatorial, e para que a gente possa tratar a obesidade de forma adequada, a gente precisa de interdisciplinaridade, ou seja, a gente precisa de vários especialistas trabalhando juntos para que isso aconteça. Eu estou falando aí de médicos endocrinologistas, mas tem que ter nutricionista, idealmente tem que ter educador físico, tem que ter também um assistente social, psicólogos, porque esses pacientes, eles têm todas essas necessidades a serem atendidos. Então, essa feira é uma chamada para a população, para entender essa necessidade, Milton, e também uma chamada ao serviço público, aos setores, as organizações, aí, os responsáveis pelas secretarias de saúde, para que se organizem, que tenham nos seus estados, não só nos serviços universitários, mas também em todo o local, poderia ter pelo menos um serviço em cada cidade capaz de atender esses pacientes com obesidade. Tem umas coisas que são muito, parecem triviais, mas quer saber de uma coisa? Um paciente com obesidade, por exemplo, vai no consultório do médico. Se o médico não tiver um aparelho de pressão, aquele manguito, sabe aquela coisa que bota em volta do braço? O habitual, o que todo mundo tem, o que eu tenho na minha malinha, o que eu tenho no consultório, ele foi desenhado e programado por uma média da população brasileira, né? Agora, se eu tenho um paciente com obesidade, eu vou ter um braço muito mais largo. Então, aquele aparelho, quando eu colocar aquele aparelho teoricamente adequado para a população na média, num paciente com obesidade, existe uma chance muito grande da medição da pressão arterial sair errada. E eu vou ter um diagnóstico de hipertensão, por exemplo, num paciente que não tem. Eu vou medicar inadequadamente, por quê? Porque o aparelho não é capaz de medir a pressão real daquela pessoa. Então, você vê que a coisa é muito mais na base, é muito estrutural. Você chega no serviço de saúde, quantos serviços de saúde têm cadeiras na recepção adequadas a receber um paciente com obesidade extrema? Capaz de caber o paciente, vamos falar português bem claro. Ter uma maca, pelo menos num consultório, dentro de uma clínica, capaz de resistir ao peso de um paciente acima de 150 quilos, né? Por exemplo. Então, esse déficit estrutural, essa interdisciplinaridade, Milton, é fundamental para que a gente possa combater a obesidade. E vamos lembrar, a gente fala aqui sempre, o Brasil tem mais de 50% da sua população acima do sobrepeso ou com obesidade. Então, o serviço público que atende 75% do povo brasileiro tem que estar adequado a atender esse público também, né? Sem dúvida, tem que estar preparado para atender a esse público. E quando a gente pensa, né, doutor, nas abordagens em relação à obesidade, hoje nós temos boas notícias no sentido de que o arsenal está mais amplo em relação ao que pode ser utilizado, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa redobrar o cuidado, porque existe uma certa generalização de uma ideia de que determinados medicamentos poderiam ser utilizados por todo mundo, o que não corresponde à realidade, né? Com certeza. Nenhum medicamento, né, Cássia, pode ser usado por todo mundo. Tem que ser usado por quem precisa. Mas é mais do que isso, né? A gente tem hoje em dia, ainda bem que a gente tem um avanço farmacológico de ter ferramentas e medicamentos mais eficazes, mas a gente tem que lembrar para a população sempre, é uma abordagem multidisciplinar. O médico vai utilizar e vai indicar corretamente o medicamento correto para aquele paciente. Mas o paciente, idealmente, tem que ter também aconselhamento nutricional,
tem que ter, muitas vezes, um aconselhamento psicoterápico para poder reverter essa condição. E vamos entender, ninguém vai curar a obesidade, vamos acabar com essa história. A gente vai controlar a obesidade. O paciente tem que ter... A meta não é curar, é uma doença crônica, como diabetes, como pressão alta. O paciente vai ter que lidar com isso a vida inteira e, para isso, ele tem que, principalmente, mudar seus hábitos. Daí é que está o segredo de você reverter doença crônica, na mudança de hábito alimentar, hábito de exercício físico. E aí você também, graças a Deus, hoje em dia já temos a opção terapêutica dos remédios. Mas volto a dizer, como qualquer remédio, é o remédio certo para o paciente certo na hora certa. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Um bom dia para o senhor. Bom dia para você, Milton, Cássio, para todos os ouvintes. Um serviço aí para quem está no Rio de Janeiro. O IED fica aqui na rua Moncorvo Filho, no centro da cidade. É super fácil, bem perto da Central do Brasil. O acesso é bastante fácil, viu, Milton? Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Correia, conversando com você no Saúde em Foco.